Queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá também de novo, através do livro do Humberto Ferreira, que se intitula Vencendo Imperfeições. Hoje ele vai falar sobre excessos e vícios. Ele fala: muitos males que nos atingem no mundo não são expiatórios, nem provacionais, nem sequer estão previstos. São os que resultam dos excessos que cometemos e dos vícios. No mundo espiritual, planejamos levar uma vida equilibrada e parcimoniosa. Todavia, quando encarnados, costumamos envolver-nos com as coisas terrenas e esquecer os planos traçados. Com frequência, cometemos excessos, cedendo às tendências que trazemos de outras existências e deixando que elas nos governem, muitas vezes com danos para a nossa saúde. Os espíritos advertem que os vícios podem alterar-nos a constituição e criar necessidades irreais. De fato, corremos risco de tornar-nos escravos de determinados vícios. Muitas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos, como afirma Kardec. Nos diz: as consequências do comportamento que contraria as leis regem a vida podem aparecer ainda nesta existência, ou estender-se às futuras existências sob a forma de doenças ou suscetibilidades a elas. Nosso organismo pode ser afetado por deficiência ou sobrecarga de alimentação, ou sedentarismo, bebida alcoólica sem moderação, ou então fumo, droga, medicamentos usados sem orientação médica criteriosa, sexo sem equilíbrio, tempo de sono reduzido, jornada excessiva de trabalho, estresse, mau humor, irritabilidade, mágoa e ódio. Olha quantas patologias. Todos esses males podem ser evitados, tomando-se o cuidado de viver com temperança. Isso pode ser facilitado pelo próprio organismo, que dispõe de mecanismos que sinalizam os limites do necessário. Basta prestarmos atenção. Além disso, jornais, revistas e a televisão têm procurado esclarecer essa questão através de reportagens, entrevistas, etc. Infelizmente, muitas pessoas só aprendem com a experiência e depois, com as consequências negativas, começam a aparecer. O nosso corpo pode ser afetado pela intemperança de tal maneira que o tempo de vida na Terra pode ser encurtado. É o que nos relata André Luiz, cuja existência foi reduzida por causa de alguns abusos que cometeu. Por esse motivo foi recebido como suicídio inconsciente e involuntário no mundo espiritual. Comentando esse caso, um instrutor espiritual de Luna, que foi médico, destacou alguns fatores que lhe comprometeram a saúde e contribuíram para a sua desencarnação prematura, igual aconteceu com André. Sífilis, doença sexualmente transmitível, contraída na juventude, cujo tratamento era bastante limitado naquela época em que ele viveu na Terra. Modo de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio. Episódios de cólera, com ofensas ao próximo. O fígado dele maltratado e aparelho gástrico prejudicado pelos excessos de alimentação e bebida alcoólica. Prosseguindo nas suas considerações, o mentor espiritual explica que tudo isso poderia ser evitado com um procedimento mental enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Nosso organismo, ele foi planejado para uma vida de atividade física, como andar a pé e trabalhar com os braços.
com a invenção dos meios de transporte e das máquinas, tornamos-nos cada vez mais sedentários. O conforto que nos proporcionam pode ser compensado com caminhadas, natação, esporte e exercício físico. Para se preservar a saúde, uma medida importante consiste na reeducação alimentar, evitando-se comer gordura e carboidrato além do necessário, bem como os regimes exagerados sem orientação. Bebidas alcoólicas usadas com moderação não prejudicam. Todavia, não se pode esquecer que as dependências químicas de álcool começam com pequenas doses. Quando há risco, por menor que seja, de desenvolver uso abusivo ou dependência, é prudente aboli-las completamente. Abolir o cigarro e as drogas em geral, assim como tomar medicamentos, principalmente os tranquilizantes e moderadores do apetite, somente quando prescritos por médicos, constitui medida importante para preservar o organismo. Adequar a jornada de trabalho é recomendável para prevenir-se o desgaste excessivo do organismo. A sexualidade sem equilíbrio não tem respaldo nos ensinamentos dos Espíritos, que nos conscientizam de que o sexo é saudável quando praticado com responsabilidade e numa união estável, aliada ao amor. Evitar estresse, irritabilidade, mágoa e ódio e preservar calma e serenidade são iniciativas da maior importância para conservar-se o equilíbrio emocional, assim como saúde física e mental. Então ficou aí esse belíssimo ensinamento que todos nós devemos reflexionar sobre excessos e vícios. Então uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.